Oi, meus queridos, tudo bem? Bom dia para os meus queridos da manhã, boa noite para os meus queridos alunos da turminha da noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de processo penal. Hoje nós vamos dar continuidade na matéria de procedimentos. Vamos retomar rapidamente o que a gente viu ontem. Na segunda parte do vídeo, nós vimos que os procedimentos eles se subdividem em procedimento especial e o procedimento comum. O especial é o primeiro que eu olho. Para isso, eu tenho que ter ou uma hipótese em que o Código de Processo Penal prevê, é o exemplo dos crimes dolosos contra a vida, crimes funcionais praticados por funcionário público, ou o crime previsto numa lei especial e essa lei especial ela traz um procedimento especial. E nós temos do outro lado o procedimento comum que subdivide em ordinário, sumário e sumaríssimo. Eu sempre olho primeiro se o procedimento seria especial. Se ele for especial, eu vou excluir o comum. Não sendo, aí eu vou chamar o procedimento, o rito comum, e o rito comum eu vou precisar analisar a pena máxima em abstrato para eu definir se é o ordinário, sumário ou sumaríssimo. Hoje nós vamos começar falando do procedimento ordinário, ou seja, nós vamos começar estudando o procedimento comum, que se subdivide em três, e nós vamos começar a primeira subespécie do procedimento comum, que é o ordinário. Então, qual que é o grande tópico da nossa aula? Procedimento comum. Qual que é um outro grande tópico? Procedimento ordinário. E nós vamos dividir essas aulas nos tópicos relacionados ao andamento deste processo, ou seja, como que esse rito se desenvolve ao longo do processo. O primeiro tópico a ser abordado é oferecimento da denúncia, porque tudo vai começar com o oferecimento da denúncia. Então, tópico 1, oferecimento da denúncia ou queixa, claro. Vamos recordar antes qual que é a hipótese de cabimento do procedimento ordinário? Vale a pena a gente lembrar disso, né? Tá anotado na última aula? Se você conseguir checar isso, ou se você lembrar, ótimo, porque a primeira fase da OAB cobra bastante isso. A segunda fase você não precisa decorar, porque você vai ter o código lá na mão. Lembra que eu falei para você, lá no artigo 394, nós vamos encontrar as regras definidoras do procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo. Como hoje a gente está estudando o procedimento ordinário, a gente deve lembrar que ele é cabível naqueles crimes que não têm um procedimento especial e cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos. Igual ou superior a 4 anos. Essa é a hipótese de cabimento. E como a gente tinha falado, o primeiro tópico é o oferecimento da denúncia. E o que tem para a gente falar desse tópico? Pouca coisa, porque a gente já estudou as regras para o oferecimento da denúncia. Nós vamos simplesmente anotar o artigo 41 do Código de Processo Penal, que lá estão os requisitos que devem conter a denúncia e o juiz vai até fiscalizar posteriormente para saber se esses requisitos estão em dia e, portanto, poder receber ou não essa denúncia. Então, o artigo 41 traz os requisitos da denúncia ou da queixa. O código está na mão? Tem que estar, hein? Lembra disso. Pega o artigo 41 e acompanha comigo aí que tem alguns elementos que devem constar na denúncia ou na queixa. Vai ter o nome do acusado, vai ter a menção do fato criminoso e todas as suas circunstâncias, a classificação do crime, o rol de testemunha se for possível e, obviamente, algumas coisas que não constam aí que tem que ter um pedido de condenação. Vai ter a assinatura do promotor e a indicação das provas que ele pretende fazer, como eu falei para vocês, com a indicação, se possível, das testemunhas. Doutores, esses requisitos, eles é que garantem a denúncia ser apta. É por meio da análise desses requisitos que o juiz vai perceber se essa denúncia está apta ou não. Daqui a pouco, nós vamos verificar que uma denúncia que não preenche esses requisitos do 41 que você está lendo aí no seu código, pode dar um problema aí lá na frente do processo, que vocês já devem imaginar o que pode acontecer quando a denúncia é feita fora dos requisitos legais.
Portanto, o primeiro passo do procedimento ordinário é o oferecimento da denúncia ou da queixa e ela deve ser feita nos moldes, no formato do artigo 41. Beleza? Tópico 2, ou seja, segundo passo relacionado ao procedimento ordinário. Tópico 2, decisão liminar do juiz. Decisão liminar do juiz. Aqui, a gente tem que lembrar que o juiz ele pode prolatar duas decisões. E por que são decisões chamadas liminares? Por que a gente chama de decisão liminar do juiz? Porque ele não vai intimar a parte contrária, ou seja, o réu. No procedimento ordinário, o juiz não ouve o réu acerca do recebimento ou não da denúncia, que são esses dois atos que o juiz pode fazer aqui. Então, nessa decisão liminar a ser dada pelo juiz, o juiz pode prolatar duas espécies de decisão. A primeira, decisão de rejeição da denúncia, e a segunda, decisão de recebimento da denúncia. Lembrem que é uma decisão liminar, porque o juiz não tem a obrigação de intimar o réu. Na verdade, não é nem faculdade. O juiz não intima o réu para saber se ele aceita ou não essa acusação, o que ele acha, se deve ser recebido ou se não deve. O procedimento ordinário, o ato da decisão, o ato da rejeição ou o ato do recebimento é em caráter liminar, que a gente fala inaudita altera pars, ou seja, para o juiz rejeitar ou para o juiz receber, ele não vai ouvir o réu. Vamos conhecer as hipóteses de cabimento de cada uma dessas decisões? Então vamos abrir o tópico 2.1, relacionado à decisão de rejeição. Na decisão de rejeição, o que nós temos que compreender? Abre uma linha aí, A, e coloca hipóteses de rejeição da denúncia. Então, o tópico, Flora querendo participar. O tópico 2.1, que é a rejeição da denúncia, nós temos a linha A relacionada às hipóteses de rejeição. Para isso, você vai migrar lá para o artigo 395, artigo mega importante. Eu chamo eles de artigo universal, porque a gente vai aplicar em todos os ritos, não só no ordinário que a gente está estudando, mas nós vamos aplicar ele em todos os ritos. Acompanha comigo as hipóteses de rejeição da denúncia pelo 395. Primeira hipótese, se ela for manifestamente inepta, se faltar pressuposto processual ou condição da ação, ou se faltar justa causa. Percebam que são 3 incisos, mas eu tenho 4 hipóteses. É que essas duas hipóteses previstas no artigo 2º, elas são realmente bem parecidas, elas são primas. Vamos analisar cada uma dessas hipóteses? Então vamos lá. O que faz uma denúncia estar manifestamente inepta e, portanto, o juiz irá rejeitá-la? Basta a falta de um dos requisitos que a gente acabou de analisar no tópico 1? Basta a falta de um dos elementos do artigo 41 do Código de Processo Penal? Não, a gente tem que ir além. A denúncia ela é manifestamente inepta quando faltar um dos principais requisitos que nós temos para a estrutura da denúncia ou da queixa. Qualquer deficiência relacionada à narrativa do fato criminoso deixa essa denúncia manifestamente inepta. Ou seja, qualquer deficiência na narrativa do fato criminoso deixa a denúncia manifestamente inepta. E por que é esse requisito que é o mais importante da denúncia? Porque, doutores, o réu vai receber cópia dessa denúncia e ele posteriormente vai fazer a sua defesa. E ele vai fazer a sua defesa não de acordo com o artigo que está capitulado lá na denúncia. Ele vai fazer a sua defesa em cima da narrativa fática do crime. Ou seja, o promotor precisa narrar os fatos criminosos, os quais o acusado é acusado,
dos quais ele é acusado com uma clareza. O promotor precisa ser claro para narrar os fatos, porque senão vai prejudicar o réu a fazer a sua defesa. Se prejudica o réu a fazer a sua defesa porque ele não compreendeu a narrativa fática, essa denúncia vai ser manifestamente inepta. Vamos lá para um exemplo? Imaginem que o promotor de justiça, ao receber autos de um inquérito policial, ele percebe que o acusado cometeu crime junto com o comparsa. Então, ele tem duas pessoas a serem denunciadas, ou seja, concurso de pessoas. O promotor de justiça não pode falar vagamente acerca da participação deles. Exemplo, o promotor não pode falar: em determinado dia, já começou errando, em determinado dia, os réus se dirigiram à agência bancária e, unidos com o mesmo propósito, ameaçaram mediante imposição de arma de fogo nas pessoas que estavam lá e subtraíram determinados valores. Os réus cometeram o crime mediante grave ameaça. Tá tudo errado, essa denúncia é inepta. Sabe por quê? Porque a narrativa do fato deve ser individualizada em cima de cada réu. Eu, réu, preciso saber no que exatamente eu estou sendo acusado. Eu realmente entrei na agência bancária, eu estava portando uma arma, eu sabia dessa arma, eu colaborei de fato com esse crime. Porque a responsabilidade penal, doutores, vocês sabem muito bem, ela é de caráter objetivo. Não dá para divagar no que diz respeito à imposição de responsabilidade penal. Então, o promotor de justiça ele tem que ser claro, específico, objetivo. Ele não pode ficar trazendo trechos de doutrina, ele não pode ficar trazendo julgados, porque isso confunde a narrativa dos fatos, impedindo o réu de fazer a sua defesa. Por que impede o réu de fazer a sua defesa? Porque impede a compreensão. Portanto, a falta na clareza dos fatos criminosos caracteriza inépcia dessa denúncia e, portanto, ela será rejeitada. Isso é que deixa uma denúncia manifestamente inepta. E a segunda hipótese de rejeição da denúncia é quando faltar pressupostos processuais e quando faltar condições da ação. Pressupostos processuais e condições da ação são temas inerentes a todo o sistema processual. Por isso, eu vou deixar a tarefa de você fazer nas questões depois dessa aula, você listar os pressupostos processuais e as condições da ação. Como elas são muito importantes, eu quero que você tenha por escrito. Você vai responder às questões que eu vou deixar relacionadas a isso e, obviamente, posteriormente eu vou colocar um gabarito especificando os pressupostos processuais e as condições da ação. Só vou lembrar aqui rapidamente, só para te situar, sem a preocupação de você tomar nota agora, porque depois você vai ter que fazer uma pesquisa mais intensa nisso, com mais tempo. Pressupostos processuais são relacionados àquela validade do processo, à existência. As partes têm que ser capazes, a citação tem que ser válida, o juiz tem que ser competente, não pode ter litispendência, não pode ter coisa julgada. E as condições da ação é a possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade. Professora, calma, falou muito rápido. É tarefa que eu vou deixar para você, porque é uma matéria super importante e nós vamos utilizar dos pressupostos processuais das condições da ação em todos os demais ritos. Por isso que eu quero que você faça isso por escrito e você já estudou isso também lá na teoria geral do processo, hein? Já foi estudado lá na teoria geral do processo e quando a gente estudou lá o processo penal. Então, é uma tarefa que a gente vai analisar com calma posteriormente. E o último requisito, ou seja, a última hipótese relacionada à rejeição da denúncia é quando faltar justa causa. Aqui vale a gente lembrar, porque justa causa está relacionado a prova da existência do crime e indícios de autoria, ou seja, prova da materialidade e indícios da autoria. Não tem prova da materialidade, não tem indícios de autoria, como é que o juiz vai receber essa denúncia? Como é que o juiz, pensa comigo, como é que o juiz vai pôr um processo para frente se a autoria em relação a uma pessoa está temerosa demais? Como que o juiz vai colocar um processo para frente se não tem a menor prova da materialidade? Vejam, doutores, a gente não fala em certeza de autoria, porque eu estou começando o processo, mas eu preciso ter indícios de autoria, eu preciso ter prova da materialidade. Afinal, a gente consegue também lembrar um belo conceito de justa causa, sempre bem-vindo, que justa causa é o mínimo probatório necessário, é o mínimo de elementos probatórios
para se iniciar uma ação penal. Ok? Então, faltando uma dessas situações, ou seja, a denúncia não estando apta, não estando clara, não tendo pressupostos processuais, não tendo alguma das condições da ação ou não tendo a justa causa, essa denúncia, inevitavelmente, ela será rejeitada com base no artigo 395 do CPP, que é um artigo super importante. Você que vai enfrentar a primeira fase da OAB, dá ênfase para esse artigo, eu te garanto que a probabilidade dele cair é muito grande. Você que vai enfrentar a segunda fase da OAB, tem esse artigo em mente para você fazer as defesas preliminares, você vai precisar saber muito deles, sobre ele, ok? E nós colocamos agora, dentro desse tópico 2.1, que é a rejeição da denúncia, um outro tópicozinho, um subtópico, que é a letra B, sobre a fundamentação. Então, você vai colocar aí, letra B, fundamentação. O que eu quero dizer com a fundamentação? E aí eu te pergunto e você tenta me ajudar com essa resposta. O juiz precisa, quando vai rejeitar a denúncia, ele precisa fundamentar? Ele precisa motivar essa decisão? Ou é uma fundamentação bem superficial, do tipo, rejeito a denúncia por ausência de justa causa nos termos do artigo 395, inciso 3. Precisa fundamentar? Precisa fundamentar. É claro que essa decisão precisa ser amplamente fundamentada. Porque, doutores, isso é uma decisão de mérito. O juiz, ele, com a rejeição da denúncia, ele vai extinguir o processo. O processo não vai seguir. Então, o juiz precisa explicar por que ele está rejeitando essa denúncia. Próximo tópico, que é a letra C. Cabe recurso? Da decisão que rejeita, cabe recurso? Cabe. Da decisão de rejeição da denúncia, cabe recurso em sentido estrito. No rito ordinário, é um único recurso cabível. Você que está estudando para o OAB fala, se fosse outro rito seria outro recurso, né? Vamos ficar só com o procedimento ordinário. No procedimento ordinário, o recurso cabível é recurso em sentido estrito, ou seja, rese, previsto lá no artigo 581, inciso 1. Primeiro inciso relacionado ao recurso em sentido estrito. Então, vai caber sim esse recurso. Falamos da decisão de rejeição. Vamos abrir um outro tópico agora da outra decisão que pode ser dada pelo juiz? 2.2, decisão de recebimento. Decisão de recebimento. E aí, nós vamos colocar a letra A, hipótese de cabimento. Ou seja, quando que um juiz recebe a denúncia? E aí eu acho que você já deve ter percebido que eu não tenho um artigo que fala quando que o juiz recebe. Eu tenho um artigo dizendo quando que um juiz rejeita. E aí o que vai acontecer? O juiz, qual é a hipótese, portanto, de recebimento da denúncia? O juiz vai receber a denúncia quando estiver ausente as hipóteses de rejeição. O juiz vai receber quando estiver ausentes as hipóteses de rejeição. Aqui, por isso, me permito esse parêntese, por isso que a gente começa explicando primeiro sobre as hipóteses de rejeição, para depois a gente falar de recebimento. Tudo bem que na prática o juiz muito mais recebe do que rejeita. Mas, obviamente, a gente tem que seguir essa lógica, porque o juiz só vai receber se estiver ausente hipótese de rejeição. Tem artigo? Não, não tem artigo que fala de recebimento. Eu tenho artigo que fala de rejeição. Essa decisão do juiz precisa ser amplamente fundamentada? Recebo a denúncia porque a autoria está em conteste, porque a materialidade está clara, está patente. Não, doutores. O juiz não pode fundamentar muito a sua decisão de recebimento, porque senão ele vai estar pré-julgando.
O juiz limita-se a dizer que não há hipótese de rejeição, devendo a denúncia ser recebida. O juiz não pode aprofundar, ele não pode explicar muito por que ele está recebendo, porque senão ele acaba entrando no mérito e ele não pode fazer isso agora. Então, é minimamente fundamentada. É quase que um despacho de recebimento. Cabe recurso? Letra C. Cabe recurso? Então, a letra A foi as hipóteses, a hipótese de recebimento, que não tem hipótese de recebimento. A letra B se é fundamentada. E a letra C, cabe recurso? Não cabe recurso da decisão que recebe. O máximo que o réu pode fazer, porque ele foi o prejudicado, é impetrar um habeas corpus para trancar essa ação penal. É o máximo que ele pode fazer. Impetrar habeas corpus para trancar essa ação penal. E qual é o principal efeito da decisão de recebimento da denúncia? O principal efeito é interrompe a prescrição. A prescrição será interrompida. Haverá interrupção da contagem do prazo prescricional. Quem vai para a segunda fase do AB está sempre ligado a essa questão da decisão do juiz que recebe, porque quando o juiz recebe, há a interrupção da prescrição. Beleza? Eu vou continuar no outro vídeo para não ficar muito pesado e não ficar muito sobrecarregado. Até daqui a pouquinho. Beijo!